nosso canal Capoeira Literária. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, sou conhecido na capoeira como professor Paradinha, sou do grupo Zabelê Capoeira Juiz de Fora, Minas Gerais. Esse canal aqui é uma extensão do nosso grupo Núcleo de Estudo e Pesquisa do grupo Zabelê Capoeira. Pois bem, trago para vocês hoje o pequeno manual do jogador do mestre Nestor Capoeira. Essa obra é da editora Record, 8ª edição, revista e atualizada. Ela é do ano de 2006. Ela tem 238 páginas. Quando nós vamos falar de qualquer obra, seja ela um livro, um artigo, uma tese, uma dissertação, é importante que nós buscamos compreender quem é o autor. Quem é essa pessoa que nos fala através de sua escrita? Que autoridade ele tem? O que ele tem que capacita-o a falar sobre esse assunto? Pois bem, quem é Nestor Capoeira? Esse aqui é o mestre Nestor Capoeira, ao lado do lendário mestre Leopoldina. Mestre Nestor Capoeira fala no seu livro que ele começou a capoeira com o mestre Leopoldina no Rio de Janeiro. Depois ele foi para o grupo Senzala e em 1969 recebe a sua corda de mestre, uma corda vermelha. Em 1990 ele começa um trabalho solo, um trabalho formulando uma nova metodologia. Essa metodologia culminou com o pequeno manual do jogador, que é essa obra que eu estou apresentando para vocês agora. Mestre Nestor Capoeira tem mais de 50 anos de prática de capoeira, então é um mestre já com uma história consolidada. Ele é um mestre que tem uma formação acadêmica sólida, então ele é formado em engenharia, é mestre e doutor em comunicação e cultura pela UFRJ. Então se trata aqui de um intelectual orgânico. O que é um intelectual orgânico? Intelectual orgânico é aquilo que nós chamamos em sociologia daquele intelectual que nasce de dentro de um movimento, que compreende um movimento a partir das suas bases. Então, nesse sentido, Nestor Capoeira é um pensador da capoeira. Essa obra que nós estamos apresentando, Pequeno Manual do Jogador, faz parte de uma trilogia, ou seja, 3 livros que compõem essa parte. Nós temos o Capoeira, o Galo Já Cantou, Capoeira, Pequeno Manual do Jogador e Capoeira, Os Fundamentos da Malícia. Os 3 livros são do mesmo autor e eu, em conseguindo esses 2 outros livros, também farei as resenhas e apresentarei para vocês aqui no nosso canal. Bom, por que eu chamo o Pequeno Manual do Jogador um clássico? O que é um autor clássico? O que é uma obra clássica? Clássicos são todos aqueles autores que quando você revisita, você sabe que aquela obra, aquela escrita tem a ver com a atualidade, tem a ver com a compreensão da atualidade. Ou seja, é uma obra que não se perde no tempo. Você pega essa obra, você lê essa obra e ela está sempre atual. Nós estamos apresentando aqui um livro de 2006, que é importantíssimo para nós compreendermos a capoeira no momento que ela está, no momento das era das comunicações, na era das tecnologias, era dos cursos de capoeira online, numa era em que vários mestres, vários professores criticavam os cursos de capoeira online, criticavam a capoeira na internet e agora, com essa pandemia, todos estamos tendo que nos reinventar, todos estamos tendo que fazer uso dessas tecnologias para continuarmos trabalhando, para continuarmos dando continuidade ao nosso trabalho em plena era do isolamento. Então essa obra, ela vendeu mais de 100 mil exemplares em diversos países, ela foi traduzida para diversos idiomas e esse novo Manual do Jogador, que foi lançado em 2017, é uma extensão desse pequeno Manual do Jogador. Então, assim que eu tiver esse livro na mão, também farei uma resenha para nós e apresentarei aqui no canal. Nesta obra, o Pequeno Manual do Jogador, que eu estou apresentando para vocês, o autor faz uma retrospectiva histórica da capoeira, ele fala da ritualística, da compreensão da musicalidade, da filosofia, dos instrumentos, do jogo de capoeira, a questão da malícia, a questão da transcendência, ou seja, é um excelente livro para quem quer compreender a capoeira na sua profundidade. Ele inova com um método prático de ensino com mais de 300 ilustrações, ou seja, foi um livro pensado naquela época, lá em 1981, para aquelas pessoas que não tinham acesso à internet, aquelas pessoas que moravam longe, aquelas pessoas
que não tinham acesso a um mestre, a um professor na sua cidade, mas que de posse desse livro poderia ter acesso à fundamentação da capoeira, poderia ter acesso a uma introdução básica da capoeira, poderia ter acesso aos movimentos básicos da capoeira e assim se interessar e até praticar capoeira à distância. Então, o mestre Nestor Capoeira foi um dos pioneiros, junto com outros, mas foi um dos pioneiros e dos mais importantes mestres que expandiu o ensino da capoeira e trouxe essa metodologia de ensino à distância na capoeira. Essa obra ela tem mais de 300 ilustrações, ou seja, através dos desenhos, o aluno consegue conceber ali como que ele faz o movimento para vencer as suas dificuldades iniciais. É uma obra, sem dúvida nenhuma, que faz a diferença no ensino de capoeira à distância. Bom, o objetivo desse vídeo é apresentar a estrutura da obra, é mostrar para vocês quais as partes que compõem essa obra. É para vocês sentirem um gostinho do que nós veremos nos próximos 6 vídeos que tem pela frente. Eu não poderia pegar uma obra dessa, uma obra clássica, igual eu já expliquei para vocês o que é uma obra clássica, e falar sobre ela em 10 minutos. Não, a nossa proposta aqui é mergulhar no pequeno manual do jogador. Vamos ver o que o mestre nos tem a falar. Para isso eu vou apresentar para vocês a estrutura da obra. Um gostinho, vocês terão um gostinho agora do que virá pela frente. Logo no seu prólogo, o mestre nos brinda com um fragmento de uma ladainha que diz mais ou menos assim: menino, quem te fez, quem te deu tanta guarida, quem te mostrou a beleza de dançar dentro da briga. Canto de entrada para um jogo de Angola, ou seja, uma ladainha de Ronaldo Santos. Logo em seguida, o mestre vai falar do jogo, das diversas fases do jogo. Ele vai falar do jogo na roda, ele vai falar da malícia, a malícia do capoeirista dentro da roda, a malícia do capoeirista fora da roda como ser humano. Ele vai falar aqui dos 3 níveis de jogos. Depois ele entra no histórico. Nessa parte do histórico, ele vem trazer aqui, num primeiro momento, todas as teorias acerca das origens da capoeira, as diversas possibilidades de origem, as diversas concepções teóricas acerca da origem da capoeira, e depois ele vai falar da capoeira na escravidão. Dando seguimento, o mestre fala da marginalidade no Rio de Janeiro. O legal é que ele divide em períodos históricos, que vai desde 1800 até o ano 2000. Ele trata da marginalidade no Rio de Janeiro na época de 1800 a 1850, portanto o século XIX. Ele vem a marginalidade no Rio ainda de 1850 a 1900, ele vem fragmentando em períodos históricos determinados. Ele fala da marginalidade no Recife de 1850 a 1900. Depois ele adentra no século XX, em 1930, 1950, a Era das Academias, ele chama a Era das Academias. Ele vem falar da figura lendária do mestre Bimba e do mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha e Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. Vem falar da importância desses dois, tanto para a capoeira regional quanto para a capoeira Angola. Vem falar um pouco da história desses dois e, paralelamente, falando dos dois, está falando da história da capoeira também, tanto da capoeira Angola como da capoeira regional ou da luta regional baiana. Da Bahia para o Rio de Janeiro e São Paulo, ele vem tratar aqui, do século XX, meados do século XX, ali 1950, 1970, da saída dos mestres da Bahia e a vinda deles para a região sudeste, tanto para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo. Depois fala também, nesse período de 1950 a 1970, a questão da uniformização da capoeira, a questão do uniforme na capoeira, a questão dos sistemas de graduações, a questão da tentativa de federalizar as primeiras federações, os primeiros campeonatos. Ele vem tratando tudo isso aí dentro desse período. A capoeira na década de 90 e a capoeira nos anos 2000. Aqui ele vai falar dos megas grupos, ele vem tratar do afastamento, digamos assim, do esquecimento dos mestres angoleiros ali na década de 70, início dos anos 80, e vem falar dos resgates desses mestres da Angola a partir de 1985. Vem trazendo toda essa contextualização aí, que é fundamental para o entendimento da capoeira. O mestre também nos fala da parte musical, vem falar dos instrumentos, dos birimbaus, os 3 tipos de birimbaus, a questão dos cantos, a ladainha, a chula, canto corrido, a quadra.
Depois ele entra numa parte prática, ele fala sobre o aprender capoeira, aprender a ser um capoeirista e o aprender a ser um professor de capoeira, uma breve introdução. Depois ele faz uma apresentação dos movimentos, ele faz uma apresentação do mito, da ritualística de uma aula de capoeira. Ele nos apresenta também o seu método de ensino. Ele vem falar aqui da importância da movimentação dentro da capoeira, a movimentação da capoeira Angola, a movimentação da capoeira regional. Ele vem falar das esquivas, dos golpes básicos, tanto na regional quanto na Angola. Ele vem falar aqui da sequência de Mestre Bimba. A sequência de Mestre Bimba é uma sequência composta por 8 partes, ele destrincha aqui cada uma dessas partes. Ele vem falar também dos golpes desequilibrantes, de outros golpes. Ele fala sobre a linguagem da capoeira Angola, ele fala da função da ladainha, da ritualística, e todos esses elementos da capoeira Angola, ele nos apresenta esses elementos de uma forma ritualizada. Ou seja, o mestre mergulha tanto na história da capoeira como nas suas diversas divisões históricas. Ele fala dos 3, que ele chama de 3 estilos de capoeira. Ele fala da capoeira Angola, ele fala da capoeira regional, que era a luta regional baiana, e ele fala também da capoeira regional senzala, que é o estilo que deu origem ao grupo senzala que nós conhecemos hoje, o grande grupo senzala do mestre Peixinho e Companhia Limitada, que faz parte hoje da história da capoeira brasileira. Pois bem, é isso. As palavras finais, ele traz as palavras finais da primeira edição, ele comenta essas palavras finais, ele faz os agradecimentos devidos, ele coloca um apêndice, que é o ABC da capoeira, traz as palavras finais lá da 4ª edição também, que foi atualizada e revisada, ou seja, ele está sempre fazendo uma nova edição e sempre atualizando com dados novos e fazendo a revisão. Ele faz uma autobiografia, que eu já falei para vocês no início do vídeo, e ele traz uma bibliografia. O interessante dessa obra é que ela é uma obra de acesso popular, ou seja, é um linguajar que todos compreendem, mas ao mesmo tempo tem um rigor metodológico, um rigor científico, tanto nas citações, nas referenciações, quanto no final da obra ele coloca a bibliografia que ele consultou para dar suporte teórico às suas afirmações. Então, é uma obra com certeza absoluta, excepcional, para todo aquele que quer aprender capoeira e para todo aquele que quer aprender mais sobre capoeira e aprender a ensinar capoeira. Então, essa é uma obra fundamental para todos aqueles amantes da nossa arte. Nesse finalzinho do vídeo, gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre a importância da leitura para a capoeira e para a vida. Já nos dizia Monteiro Lobato, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Na capoeira não é diferente. Então busque artigos, busque monografias, teses, dissertações, tudo sobre a cultura afro, sobre a capoeira, que você vai estar estudando sobre a história do Brasil. Você que é professor, mestre, já tem um trabalho de capoeira, será que você tem um núcleo de pesquisa dentro do seu grupo? Será que você tem um núcleo de pesquisa e estudo da capoeira e de divulgação da capoeira dentro do seu grupo? Incentive seus alunos, pense nisso, aproveite aí a quantidade que tem de trabalhos acadêmicos, de artigos, de livros na internet, tudo com fácil acesso. Incentive os seus alunos a buscarem conhecimento, isso vai ser bom tanto para eles na vida de capoeirista como na vida de cidadão, de brasileiro. Então, incentive seus alunos a buscar conhecimento, a produzir conhecimento e a divulgar esses conhecimentos. Você com certeza vai estar formando excelentes cidadãos e formando excelentes pessoas. Todo aquele capoeirista que se preza, ele tem que buscar equilíbrio em 3 planos, no plano espiritual, intelectual e físico. Pense nisso, vem com a gente que aqui nós vamos fazer com que você mergulhe na área do conhecimento.